Aqui nós encontramos as cristas ilíacas, nessa região aqui, onde está demarcado. Abaixo da crista ilíaca encontramos a espinha ilíaca antero-superior, tá aqui. Agora nós vamos encontrar o tubérculo púbico. Você vai descendo a mão com os dedos devagarzinho, até você achar um processo ósseo, mais iminente. Aqui está o tubérculo púbico. Caminhando assim pro lado, você vai achar o ligamento inguinal. Faz uma contração do quadríceps. Encontramos o ligamento inguinal. Aqui, aqui nós encontramos a artéria femoral. E agora, de decúbito ventral, nós vamos encontrar a espinha ilíaca posterior-superior, que se encontram aqui. Espinha ilíaca posterior-superior. E agora nós vamos encontrar o tuber isquiático. Está aqui. Deixa eu passar a bolinha. Aqui a bolinha, que a gente já demarcou. E aqui está o tuber isquiático. Tá bom. Vamos fazer a palpação agora do trocânter maior do fêmur. Espera um pouquinho. Faz uma rotação pra mim. Aqui dá pra sentir o trocânter girando aqui na minha mão, o trocânter maior do fêmur. Descendo aqui pra região do joelho, nós vamos encontrar a nossa patela. Aqui nós temos o ápice da patela, a borda medial da patela, a borda lateral da patela e a base da minha patela. Em cima da patela aqui nós temos o tendão do quadríceps. Aqui abaixo nós temos o tendão patelar e a tuberosidade da tíbia. Na tuberosidade da tíbia que se insere a pata de ganso, que é formado pelos músculos sartório, semitendíneo e grácil. Aqui na região medial, nós encontramos o epicôndilo medial do fêmur. Acima do epicôndilo medial do fêmur, nós temos o tubérculo adutor, que se encontra aqui. Abaixo do epicôndilo medial do fêmur, passa uma interlinha, que chama interlinha articular medial da tíbia, que é essa de verdinhozinho aqui, que ela divide o meu fêmur da minha tíbia. Passando nessa interlinha articular medial da tíbia, nós encontramos o ligamento colateral medial. Agora, na região lateral, nós encontramos a cabeça da fíbula. Na cabeça da fíbula se insere o músculo bíceps femoral. Aqui nós temos o tubérculo da tíbia, que é onde que se insere o trato iliotibial. Vai subir assim. Aqui, nessa região, esse de verdinho, que isso é a interlinha articular lateral da tíbia. Agora nós vamos fazer a palpação dos ossos do pé. Aqui nós temos o maléolo medial. Aqui nós temos o sustentáculo do talos. Aqui nós temos o talos, passando entre o maléolo medial e o sustentáculo do talos. Aqui nós temos o navicular. Aqui nós temos o cuneiforme medial. Aqui nós temos o primeiro metatarso. Aqui nós temos a falange proximal e a falange distal. Aqui nós temos as falanges proximal, intermédia e distal de todos os dedos. Aqui nós temos o cuneiforme intermédio. Aqui nós temos o cuneiforme lateral. Nós temos o maléolo lateral. Aqui nós temos o calcâneo. Aqui nós temos o cuboide. Aqui nós temos a tuberosidade do quinto metatarso. Aqui nós temos o quinto metatarso. Aí aqui nós temos a falange proximal, medial e distal dos dedos. Agora vamos fazer a palpação de alguns músculos. Pegamos como referência a espinha ilíaca antero-superior, descemos, achamos um fundinho. Pedimos ela para fazer flexão de quadril. Esse músculo para a parte lateral é o tensor da face lata, tá aqui. Aqui está o sartório e aqui está o reto femoral. Agora aqui mais embaixo nós vamos fazer a palpação do vasto medial e vasto lateral. Pedimos para fazer extensão de joelho com resistência. Aqui está o vasto medial e aqui está o vasto lateral. Vamos fazer a palpação dos adutores de quadril. Primeiro que nós vamos apalpar, a gente vai pedir ela para fazer o movimento de... Não, joelho estendido, fazer o movimento de adução do quadril, eu coloco resistência. Esse músculo aqui eu vou dividir no meio. Cabeça também.
Aqui está o grácil. E aqui, desse lado aqui, está o adutor longo. Agora eu vou achar o adutor magno. Aqui temos o epicôndilo medial. E acima do epicôndilo medial tem o tubérculo do adutor. Aí nós vamos encontrar o adutor magno. Faz um movimento de adução, por favor. Assim encontra o músculo adutor magno. Vamos fazer a palpação de alguns músculos na parte posterior. O primeiro músculo que vamos palpar é o glúteo máximo. Pedimos para fazer extensão de quadril. Aqui dá para sentir o glúteo máximo fazendo extensão de quadril. Agora nós vamos apalpar o tendão do bíceps femoral, semitendino e semimembranáceo. Eles fazem flexão de joelho. Eu pedi para ela fazer flexão de joelho. Pera, deixa eu fletir esse joelho. Aqui está o bíceps femoral, aqui o tendão dele aqui. Aqui está o tendão do semitendíneo e mais abaixo aqui está o tendão do semimembranáceo. Agora, em decúbito lateral, primeiro nós achamos o trocânter do fêmur. Achei o trocânter do fêmur. Agora nós vamos achar o glúteo máximo, glúteo médio. Pedimos ela para fazer um movimento de abdução. Aqui dá para sentir o glúteo médio contraindo, movimento de abdução. Calcâneo. Agora nós vamos apalpar, né, o tendão do calcâneo, que está inserido aqui. E aqui nós temos o gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e o sólio que se encontra abaixo desses músculos. Agora vamos fazer a palpação dos dorsiflexores. Faz dorsiflexão, por favor. Aqui o primeiro músculo que nós vamos apalpar é o tibial anterior, o tendão do tibial anterior, que está passando aqui, ó. Está se inserindo no cuneiforme medial. Aqui nós temos o tendão do extensor longo do hálux, que está se inserindo aqui, ó, perto do hálux. Aqui nós temos o tendão do extensor longo dos dedos, que vão sim ir para cada dedo. E agora nós vamos fazer a palpação dos flexores plantares, fazendo flexão plantar. Aqui nós temos o tibial posterior, que passa aqui atrás do nosso maléolo, o tendão dele aqui. Aqui nós temos o flexor longo do hálux, que vai até o hálux aqui. O flexor longo dos dedos, que vai para cada dedo. E aqui do outro lado nós temos o fibular curto, que passa aqui atrás do maléolo, se insere na tuberosidade do quinto metatarso, que é o tendão dele aqui, e o fibular longo, que atravessa o nosso pé e se insere no cuneiforme medial. Agora nós vamos fazer o teste para os músculos flexores do quadril. A gente vai colocar o esfigmonanômetro aqui em cima, vai apenas apoiar sem colocar força e pedir o paciente para fazer o movimento de flexão. Faz a flexão. Ok. Nós vamos fazer o teste de força com o esfigmonanômetro para os músculos extensores do quadril. A gente vai posicionar o esfigmonanômetro abaixo da coxa do paciente e pedir para ele fazer uma extensão. Faz a extensão. Força, 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 força. Ok. Nós vamos fazer o teste com esfigmonanômetro para os músculos abdutores do quadril. Vamos posicionar o esfigmonanômetro aqui e pedir para ela fazer uma abdução. Faz a abdução. Força, força, força. Ok. Nós vamos fazer o teste para os músculos adutores do quadril. A gente vai posicionar o esfigmonanômetro aqui e pedir a paciente para fazer uma adução. Faz a adução. Força, força, força. Nanômetro para os músculos flexores do joelho. A gente vai posicionar o esfigmonanômetro e vai pedir o paciente para fazer uma flexão. Faz a flexão. Força, força. Nós vamos fazer o teste para os músculos extensores do joelho. A gente vai colocar o esfigmonanômetro aqui e pedir a paciente para fazer uma extensão. Faz a extensão. Força, força,
Ok. Nós vamos fazer o teste com o esfigmoanômetro para os músculos dorsoflexores do tornozelo. Aí a gente vai posicionar aqui e vai pedir o paciente para fazer uma dorsoflexão. Faz a dorsoflexão. Força, força, força. Ok. Nós vamos fazer agora o teste para os músculos flexores plantares. Aí a gente vai colocar o esfigmoanômetro aqui e pedir ao paciente para fazer uma flexão plantar. Faz a flexão. Força, força, força. Ok. Teste de força manual para testar o tensor da face lata. Ele é um flexor de quadril e um rotador medial. Vou mostrar o movimento da paciente. Faço flexão de quadril e uma rotação medial. O paciente vai fazer um movimento sozinho com contração da gravidade. Nós vamos fazer o teste de força manual para o músculo reto femoral, que é um flexor do quadril. E aí a gente vai pedir ao paciente para fazer esse movimento de flexão para ver se ela vai vencer a gravidade. Caso ela vença a gravidade, ela já tem o grau 3. Aí faz o movimento, por favor. Então ela conseguiu fazer o movimento contra a ação da gravidade. Agora é o teste de força para analisar o glúteo médio e o glúteo mínimo. Os dois fazem abdução de quadril. Vou mostrar o movimento para o paciente. Agora a paciente vai fazer o movimento sozinho, contração da gravidade. Teste de força para analisar o quadríceps. O quadríceps faz extensão do joelho. Então, vou fazer um movimento de extensão do joelho, contração da gravidade. Agora a paciente vai fazer um movimento sozinho, testando a força do quadríceps. Agora o teste de força para analisar o glúteo máximo. Fazer um movimento ensinando a paciente contração da gravidade. Agora ela vai fazer o movimento sozinha. Assim analisou o glúteo máximo. Teste de força manual do semitendino e semimembranáceo. Eu vou fazer um movimento de flexão de joelho com uma rotação medial. Agora a paciente vai fazer esse movimento sozinho, vencendo a força da gravidade. Agora o teste de força manual para analisar o bíceps femoral. Eu vou fazer um movimento de flexão de joelho com um movimento de rotação lateral. Agora a paciente vai reproduzir esse movimento. Teste de força manual do gastrocnêmio. Eu vou fazer uma flexão plantar, contração da gravidade, mostrando o padrão de movimento ao paciente. Certo? Agora a paciente vai reproduzir o movimento sozinho, testando o gastrocnêmio. Teste de força manual do solo. Com o joelho fletido, eu vou fazer uma flexão plantar do solo, com o solo. Agora a paciente vai reproduzir esse movimento sozinho. Agora a gente vai fazer o teste de força manual do iliopsoas. Vou mostrar o padrão de movimento para o paciente. Eu vou fazer uma flexão de quadril com o pé em dorsiflexão. Agora a paciente vai fazer esse movimento vencendo a ação da gravidade com o pé em dorsiflexão. Assim analisou o iliopsoas. Teste de força manual, testando contração da gravidade, testando o sartório, que é um flexor de quadril e também é um rotador lateral de quadril. Vou mostrar o movimento para a paciente. Eu vou fazer uma flexão de quadril e uma rotação lateral de quadril. Assim testamos o sartório. Agora ela vai fazer o movimento sozinha. Agora a gente vai testar o teste de força manual do tibial anterior. Eu vou fazer um movimento de dorsiflexão com inversão do meu pé. Mostrei o padrão de movimento para a paciente. Agora ela vai fazer sozinha. Ok. Agora eu vou analisar o teste de força do extensor longo do hálux. Vou fazer uma extensão do hálux. Agora a paciente vai reproduzir esse movimento. Okay. Agora o teste manual do extensor longo dos dedos. Agora a paciente vai reproduzir esse movimento. O teste de força manual do fibular longo e fibular curto. É um movimento de flexão plantar com inversão. Agora a paciente vai reproduzir o movimento com contração da gravidade. Pronto. Agora o teste de força manual do flexor longo do hálux. Vou mostrar o padrão de movimento da paciente.
Agora a paciente vai reproduzir o movimento e contração da gravidade. Pronto. Agora o movimento do músculo flexor longo dos dedos. Vou mostrar o padrão de movimento para o paciente. Agora vai reproduzir sozinho a contração da gravidade. Pronto.